Eu adoro meme, você deve ter percebido aqui no vlog. E essa semana, se eu pudesse resumir o estudo em um meme, seria esse aqui. Eu estou sentindo uma treta! Pois que vem a treta, porque hoje nós vamos falar de treta. A primeira delas é que estava surgindo lá na Galácia um boato de que Paulo pregava um outro evangelho. Um evangelho diferente do de Pedro e dos outros apóstolos. Tenso, né? Foi um verdadeiro baque, tipo aquelas coisas que a gente nunca espera que vai acontecer. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Algo que intensificou essa treta foi o assunto da circuncisão. Dá uma olhada em Gálatas 2, verso 3 ao verso 5 e acompanhe a situação. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem um verdadeiro evangelho. Gente, olha só, queriam obrigar o tal do Tito a ser circuncidado. Circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e os homens. Deus havia estabelecido essa aliança com Abraão, e essa aliança foi feita com o próprio Abraão e também com a sua descendência, o povo de Deus, toda a nação judaica. Mas agora, anos depois, na época de Paulo, a circuncisão estava mais por uma marca para separar a tribo dos judeus do resto da população. Seu significado, infelizmente, foi se perdendo com o tempo. Mesmo antes de Jesus nascer, já tinha uma galera que saía por aí forçando todo judeu da Palestina a fazer a cirurgia da circuncisão. Pois é, eles obrigavam a todos que habitavam no território deles. Muitos achavam que a circuncisão era um passaporte para a salvação, mas Paulo não estava combatendo o símbolo, mas combatendo uma heresia. A questão não era a circuncisão, mas a salvação que eles achavam que a circuncisão trazia. Seria tosqueira a gente pensar que Paulo era contra a circuncisão. O que Paulo militava era justamente contra a insistência e a chatice de quem queria empurrar goela abaixo esse assunto na vida dos outros. Mas espera aí que eu tô sentindo mais alguma coisa. Uma treta! Pois é, teve mais. Algum tempo depois do Concílio de Jerusalém, Pedro foi para Antioquia, lá na Síria. Enquanto esteve ali, Pedro comeu de boa com a galera, os gentios, tal, na broderagem. Só que chegou um grupo de cristãos parceiros de Tiago e aí a coisa mudou. Pedro ficou com medo do que falariam dele e mudou de postura, se distanciou dos gentios e teve uma decisão polêmica, que facilmente a gente poderia ver como dar uma esnobada, sabe? Algo do tipo. Dá uma olhadinha em Gálatas 2, verso 11 a 13 e veja o desabafo de Paulo sobre esse episódio. Porém, quando veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns daqueles homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram em favor de circuncidar os não-judeus. E também, os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo de Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Eita! Não é que deu treta, inclusive entre os apóstolos? Fazer o quê, né? Coisa de ser humano, de gente, todo mundo discorda, normal. O problema aqui é o fato de Pedro ter se sentado com os gentios. Muitos consideravam os gentios como uma gente imunda a ser evitada. E, obviamente, Pedro teve sua luta quanto a isso. E foi somente na visão dada por Deus que abriu os olhos de Pedro para essa questão. Agora, embora Pedro tivesse essa consciência, obviamente ele não queria treta com a sua galera. Não queria polêmica, não queria confusão. E então ele cedeu à cultura, à tradição e voltou aos seus velhos hábitos, evitando a companhia dos gentios. E adivinha quem ficou bravo com Pedro e com razão? Paulo, ele mesmo. E classificou as atitudes de Pedro como de fato aquilo que elas eram. Hipocrisia. Afinal, minha gente, não é só Pedro e os cristãos que estavam errando, mas até o próprio Barnabé, parceiro habitual de Paulo, já estava cedendo a essa pressão. E essas foram as palavras de Paulo, um homem de Deus a um outro homem de Deus. Palavras fortes, sim, mas muito verdadeiras. Imagina a surpresa desagradável que Paulo teve com o seu irmão Pedro. Even the best one in the world. Meu irmão, agora a situação estava tensa. Paulo e Pedro, dois líderes, pais da igreja, estavam em conflito aberto. Para você ter uma ideia, Paulo ele não se conteve quando pediu para Pedro explicar aquele seu comportamento inadmissível. Quer ver? Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como um não judeu. Então,
Como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? As ações de Pedro, na verdade, estavam afetando todo o evangelho e toda a nova igreja inclusiva, que Paulo estava tentando ensinar o povo a enxergar. Gálatas 3:28 nos ensina um conceito de Paulo tão difícil de vender aos judeus relutantes e orgulhosos. Deste modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos em Cristo Jesus. Isso é lindo, isso é muito anos 2000. Paulo, vanguardista, já estava ensinando isso logo após a morte de Jesus. Bizarro, né? Tão avançado. Agora, quem disse que hoje os modernos judeus e gentios conseguem conviver bem? A cultura do amor e da aceitação existe mesmo entre nós ou fica só no campo das intenções mais do que nas ações de fato? Colossenses reforça os ensinos paulinos, tão necessários ainda hoje. Olha só o que está escrito no capítulo 3, no verso 11. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Já não há e nem precisa haver gregos e troianos, progressistas e tradicionalistas, negros e brancos, homens e mulheres mais ou menos pecadores. Todos somos um. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o povo miscigenado de Cristo. E se eu pudesse resumir essa lição em um tópico, eu diria que a unidade tem que ser uma das principais características do povo de Deus. Na igreja e fora dela, mesmo os melhores homens podem dar escorregões feios, tombos feios para cair. Basta estar em pé. Todos somos candidatos tanto para o fracasso quanto à vitória. Tudo depende do quanto nós nos empenhamos em um ou em outro. Paulo foi usado para abrir os olhos de Pedro e os nossos olhos também. A sua mensagem é uma mensagem de integridade e de coerência, intenções e ações alinhadas. Agora, a última pergunta que fica é: se Paulo estivesse aqui hoje e olhasse para você, quem garante que ele não enxergaria a mesma atitude de Pedro? Aquele abraço e até semana que vem. Fui.